Olá, digníssimos! Sejam muito bem-vindos ao canal Conservadores e vamos começar o vídeo de hoje ouvindo essa declaração na abertura do Jornal Nacional do William Bonner. O Brasil assistiu hoje a uma demonstração de desprezo pela Constituição, promovida e insuflada pelo presidente da República. Em diversas cidades, milhares de bolsonaristas participaram de atos com pautas que afrontam a democracia, como a intervenção militar e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Cara, quando eu vi esse vídeo eu fiquei abismado, porque ele trata como se as pessoas que ele estivessem manifestando estivessem indo contra a nação, quando na verdade foi o contrário. A própria Constituição, no seu artigo 1º, no parágrafo único, fala que o poder emana do povo. Se a vontade do povo não está sendo feita, o povo tem ferramentas e artifícios de fazer com que seja feito. E começa por manifestações, né? A vontade do povo não está sendo feita, não está sendo praticada por seus representantes eleitos. Entretanto, alguns nem eleitos, né? Quando a gente trata aí de ministro do STF. Aí a gente entra num outro problema, porque é como se estivesse atacando o movimento, como se estivesse, não, estão atacando o movimento do dia 7 de setembro, considerando que isso foi um ato antidemocrático, né? Quando na verdade trata de um ato legítimo e democrático, porque a democracia é a vontade do povo sendo manifesta. Então, depois dessa abertura do Jornal Nacional, nós vimos que de fato a mídia hoje ela está querendo exercer um quarto poder, e exercer um controle e um domínio. E falar até mais que a vontade do próprio povo. Ela quer maquiar a vontade do povo. E eu estava na Avenida Paulista e em nenhum momento o povo clamou por um golpe militar, por uma intervenção militar. A voz do povo era de eu autorizo. Esse autorizo pode ser entendido de várias formas. E uma delas, que é a mais objetiva, creio eu, que era a intenção real do povo que ali estava, era de confiar no presidente para tomar as melhores decisões possíveis. Até porque a pessoa que hoje pede uma intervenção militar, ao nosso ver, é uma pessoa ignorante. Por quê? Se há uma intervenção militar, o nosso presidente ele sai do executivo. Quem assume é o responsável pelo exército. Então, assim, não é inteligente pedir uma intervenção militar, né? Porque a pessoa que hoje a gente mais confia, ela perderia o poder de controle e de decisões e passaria para uma outra pessoa que a gente não sabe como é que lideraria isso. Fora os outros problemas também de inflações, ocorreria o risco do Bolsonaro responder criminalmente numa corte internacional, uma série de fatores. A fome, assim, ia crescer exponencialmente no Brasil, como eu já disse, a inflação ia bater lá em cima. Então não é algo bom, nem é algo a ser pensado para ser praticado, né? Isso aí é uma ideia que a esquerda está criando do movimento, ou melhor, que já criou do movimento, por estar insatisfeita. Tanto é que no último dia em que a esquerda foi para a rua para manifestar, não teve um número quantitativo nem de uma manifestação em que houve em prol do governo Bolsonaro. Podia juntar todos os pontos em que a esquerda se movimentou, que não daria a quantidade de pessoas que houve, por exemplo, na Avenida Paulista. Eu estava lá, eu vivenciei todos os detalhes que ele poderia vivenciar. Vou mostrar alguns vídeos ao longo desse aqui, coisas que me marcaram bastante, cara, que assim, não tem nada a ver com o que a mídia tem soltado por aí, com o que a mídia tem criado para as pessoas. Então é muito chocante tratar isso como um ato antidemocrático, uma incitação a um regime militar, porque não é inteligente, até porque, como eu disse, as manifestações, as pessoas foram às ruas quando foi impeachment a presidente Dilma. Isso foi um ato antidemocrático? Claro que não. O povo está insatisfeito. Ele vai fazer o que for preciso para que a vontade dele seja colocada em prática. E nada de errado com isso, porque a nossa Constituição, ela permite. Outro ponto importante, cara, que eu vivenciei lá na Paulista, foi uma energia muito diferente do que a gente está acostumado. Eu olhava para um lado e via uma mãe com a criança, carregando a criança, uma senhora de 80 anos participando de uma manifestação
com milhares de pessoas e ela não medindo esforço está ali. Pessoas de todo quanto é tipo, uma diversidade gigantesca. Todas as pessoas em prol de um propósito, cara, em prol de uma ideia. Ah, Alisson, mas aí você está falando em prol do Bolsonaro. Não é. Porque o dia que o Bolsonaro, né, deixar isso muito claro para os nossos seguidores, o dia que o Bolsonaro deixar de representar as ideias conservadoras, ele não vai carregar nenhum voto nosso com ele. Hoje ele é a única pessoa que representa uma direita conservadora, mas para o liberal não tem outra pessoa. A gente para olhar e não existe hoje uma pessoa que esteja em atividade no ramo político que tenha capacidade de fazer transformações como ele tem hoje. Ele é o presidente da República, ele é o chefe do executivo, que em regra deveria deter um poder e mais autonomia que não está tendo, e é o único que representa a direita conservadora. Então, o dia que ele deixar de fazer isso, a gente não vota mais nele. Mas nós devemos apoiar a pessoa que está representando as nossas ideias. Quais ideias são? Vai estar no card aqui em cima o que é ser conservador, a forma em que a ideia conservadora ela é aplicada e vivenciada, tá? Então assiste lá. Mas a gente estava na rua aquele dia exatamente para correr atrás dessas ideias, dessas ideologias que a gente vê que é melhor para o Brasil. A gente teve, a partir de 88, só partidos de esquerda no executivo. E boa parte do nosso Congresso Nacional, se não me engano, 3/5 do nosso Congresso Nacional hoje, ele é composto por partidos de centro-esquerda. Aí não tem como a gente ter uma melhora no país se não formos às ruas mostrarmos que o poder pertence ao povo. Não tem jeito. Então o movimento do dia 7 de setembro foi longe de ser antidemocrático, um ato atentatório à Constituição. Muito pelo contrário, foi a Constituição sendo colocada em prática. Falando um pouquinho lá da experiência que a gente teve, foi maravilhosa, foi maravilhosa. E a melhor sensação é você poder participar de algo que vai transformar uma geração. Participar daquela manifestação trouxe crescimento, trouxe amadurecimento e o melhor de tudo, cara, te dá uma sensação de que você está no caminho certo. Que caminho certo que é esse, Alisson? O caminho certo para a melhora do país. O caminho certo para um crescimento do país. O Brasil é um país jovem, está em fase de amadurecimento. Mas, assim, a gente está precisando moldar esses detalhes do Brasil, assim como uma criança está se desenvolvendo, para que ele não possa sofrer prejuízos lá na frente, para que ele não possa ser um país igual a Venezuela. Então nós precisamos moldar tudo que tem no Brasil hoje, tudo que for possível ser moldado, para que a gente possa garantir um futuro promissor para o Brasil. Considerando isso, hoje a gente faz o possível para que possa haver ordem, para que um dia possa haver progresso. Se hoje nós deixarmos que a esquerda conduza o Brasil da forma que quiser, que a mídia manipule as pessoas, que a mídia manipule as informações, nós vamos ter desordem e não haverá progresso. Voltando ao que aconteceu na Avenida Paulista, entre milhares de pessoas, era visível que todos estavam lutando por uma mesma causa. As pessoas não estavam ali a fim de arrumar fuzuê, bagunça, briga, muito pelo contrário. Eu não vi nenhuma briga, eu acompanhei de perto, extremamente de perto. Eu não vi briga, as pessoas, algumas passavam mal, mesmo assim elas insistiam em permanecer ali porque elas tinham convicção de que elas estavam lutando por algo que era maior que ela, que era maior do que todas aquelas pessoas que estavam ali. E isso não se aplicava apenas a um jovem de determinada idade, vinham das crianças até os mais velhos. O que era bonito ali é que todos estavam vestidos com a camisa do Brasil, boné do Brasil. Assim, cara, você via a bandeira, o símbolo do Brasil estampado nas pessoas, coisa que não se vê em um movimento de esquerda. Você vê bandeiras de sindicatos, você vê bandeiras de um movimento em que está atraindo, ou melhor, querendo atrair um movimento comunista. Um movimento que tende a destruir os princípios e a base do desenvolvimento. Não é à toa que até hoje não deu certo. E ainda querem tratar o nosso movimento como antidemocrático. É um absurdo. O movimento antidemocrático é o que aconteceu no último movimento da esquerda e que a mídia tratou como algo bom e produtivo para o Brasil, coisa que não é. Então, a experiência que eu tive na Avenida Paulista, eu recomendo, cara, de que eu ver a próxima manifestação, vá.
Eu tenho medo disso, daquilo, briga. Não tem quebradeira. Cara, foi surreal. A organização foi surreal. A forma com que as pessoas estavam lidando com aquilo. Não teve briga, não teve destruição de nada, não teve baderna. Acabou o movimento, cada um foi para sua casa, ficou em paz. Eu fiquei lá de 8 da manhã até 6:30 da noite. Não vi nada que pudesse me constranger, que pudesse me gerar uma sensação de insatisfação, uma coisa que pudesse tirar a minha paz, o meu sossego de estar ali. Coisa que não existe no momento em que a gente está vendo e passando perto de um movimento de esquerda, onde há baderna, quebradeira, destruição. Então essa foi a experiência que nós tivemos na manifestação do dia 7 de setembro. Algumas pessoas tinham a expectativa de que o Bolsonaro fosse tomar algumas decisões, e depois que ele veio à mídia após a manifestação, né, e falou que algumas vezes ele toma decisões no calor do momento, nós sabemos que o nosso presidente é assim, isso não é segredo para ninguém. Só que o que nós temos que ter como convicção é que nós devemos confiar na pessoa que hoje representa as nossas ideias. Eu não estou falando de uma idolatria, de jeito nenhum, mas por conta de uma fala em que de fato é verdade, a gente não nega isso, né? Em alguns momentos ele realmente acompanha muito o calor da situação, do momento, do povo, eu vivenciei isso presencialmente, e não tem nada de errado em ele ir lá e assumir. E muitas pessoas, não apoio mais, eu faço aquilo, não faço aquilo, não tô mais com ele. Cara, não existe isso. Você teve um presidente que assumiu o próprio erro, né? Me fala outra pessoa que assumiria isso. Me fala outra pessoa que teria culhão para pegar e falar, olha, eu tomei decisões, falei algumas coisas no calor do momento. Tem que ter muita coragem para fazer isso. Não é todos nós que temos essa coragem. Então, você que está pensando em desistir de acompanhar o governo Bolsonaro, de apoiar, cara, pense muito bem, né? A coragem que o cara está tendo para dirigir um país que tem um legislativo que não apoia, que tem um judiciário que está lutando o tempo todo contra ele, e ele vem a público, assume o erro dele e fala, não, ainda vou lutar pelo Brasil. Então eu acho que ele merece o nosso respeito, ele merece o nosso apoio, porque ele é a única pessoa que hoje representa e porque ele também é uma pessoa que tem culhão para assumir os próprios erros e conseguir dar uma trela nessa bagunça toda que estava acontecendo. A gente estava diante de uma guerra dos três poderes, né? A gente estava diante de um conflito em que eles já não eram mais harmoniosos e que ele conseguiu dar uma pausa nisso, trazer paz, ao menos por um momento. Então é admirável a atitude dele, por mais que algumas coisas não eram esperáveis, mas é admirável e a gente segue firme aí. Considerando isso tudo, a experiência que o canal Conservadores teve na manifestação do dia 7 foi maravilhosa. E se houvesse mais uma, com certeza nós iríamos, porque nós estamos lutando por algo que é maior do que a gente. É algo que é bom para o Brasil, que é algo que é bom para gerações futuras. Perfeito? Digníssimos, esse foi o vídeo de hoje. Já deixe seu like se eu gostei, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.